Bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, dia 28 de outubro de 2021, o ano está chegando no final, pessoal, uma hora chega. A gente vai falar hoje sobre uma série de temas aqui, de forma rápida, falaremos sobre o mercado de bebidas, Ambev, Heineken, sobre o IPO da WeWork, também falaremos sobre movimentos estratégicos, mercado de mobilidade e automóveis, a gente vai comentar sobre Tesla, Uber e Hertz, falaremos também sobre Grupo Ultra, Best Buy, a compra da Gran Cru pela Evino, smartphones da Positivo e também a possibilidade de aquisição do Pinterest pela PayPal. Falaremos sobre aportes também com a SoulSmile e Pipefy e, por fim, IPOs, prospectos aí que a gente deu uma olhada e compartilharemos com você, Versani nos serviços terceirizados e também Superbid. E para me acompanhar aí com todas essas notícias que você vai ver até o final, aí tenho certeza, estou com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem? Oi, Habib, oi, Renata, olá a todos os ouvintes, que ótimo estar aqui com vocês de novo. E olha, eu acho que a gente nunca falou de tanta empresa num journal só, então hoje vai estar bem recheado. Pois é, a gente fez até uns sanduíches com algumas notícias aí, mas vai dar para falar de bastante coisa e muitos movimentos estratégicos. E para ajudar a gente também, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato. Fala, Mayara. Fala, pessoal. Muito obrigado aí pelas mensagens aí que vocês mandaram em nossas redes sociais. A gente agradece bastante. Semana passada eu não estava presente, mas essa semana estou aqui. Queria mandar um abraço aí para as turmas do PSP, para a turma do PSP, né? O Price Strategy Program, que a gente está evoluindo bastante aí. Chegamos na metade aí do curso, interessante. O pessoal aprendendo bastante sobre estratégia de pricing, etc., né? Próximas turmas só em janeiro do ano que vem, entre no nosso site, caso vocês tenham interesse. E também as turmas do GBP, General Business Program, que a gente está evoluindo também no desenvolvimento aí do pensamento estratégico. Então, a gente já falou sobre curva de experiência, análise de portfólio, as famosas 5 forças de porta. Inclusive, teve uma live, né, uma open class minha aí no sábado passado, que teve bastante gente, inclusive agradeço aí a presença de todos aí via YouTube que assistiram a aula, e para as turmas que estão, né, tendo essa disciplina. Legal. Antes da gente começar, né, eu gosto sempre de mostrar aqui os comentários aqui do YouTube. Então, na semana passada, houve bastante discussão aí sobre várias empresas e algumas pessoas comentaram aqui no YouTube. Inclusive, se vocês quiserem comentar as notícias ou sugerirem empresas, né, para a gente comentar aqui dentro do Journal, usa o YouTube aí que para a gente vai ser interessante, tá? Então, ó, José Guilherme lança muito, né, um ouvinte muito assíduo nosso aqui também colocou, muito bacana, pessoal, obrigado pelas análises, obrigado, né, José, pela mensagem. O Arthur Lisboa, aqui, que também faz bastante comentário, ele colocou assim, ó, excelente episódio, queria aproveitar o tema dos movimentos do açaí, que foi, né, o tema lá do BTC do ano passado, para entender o seguinte, ele falou assim, eu não entendo esse negócio de destravar valor. O que é destravar valor? Você separar uma operação, né, que antes era integrada em alguma outra operação e isso destrava valor. É assim, ó, Arthur, deixa eu explicar rapidamente, né? Então, basicamente, vamos pensar que você tem atacarejo e aí você tem a parte de supermercados tradicionais. Quando você está dentro de uma empresa só, você está dentro da estratégia de crescimento da empresa integrada entre essas duas operações. Beleza, vai ter uma expectativa de valor. Perfeito. Na hora que você faz o spin-off dessas operações, então cash and carry para um lado e supermercado para o outro, o que acontece? Primeiro acontece a mudança de estratégia. Então você pode eventualmente criar uma nova estratégia de crescimento para o cash and carry, que não necessariamente precisa ser integrada com a parte do supermercado, e vice-versa. Então, às vezes, a mudança de estratégia independente faz com que a perspectiva de free cash flow futuro trazida a valor presente seja maior, consequentemente, você consegue destravar valor. Entenderam? Então, essa é uma das explicações financeiras, né, para você destravar valor. A segunda é muito simples, é oferta e demanda. Então, por exemplo, eu sou um investidor que gostaria muito de investir num pure play, né, de atacarejo.
Só que eu não tenho opção. Por quê? Porque se eu invisto no supermercado lá no GPA, eu vou investir no GPA que vai ter supermercado, vai ter real estate e vai ter atacarejo. Legal, mas eu não queria ter esse monte de coisa empilhada ali nos meus investimentos. Eu queria investir pura e simplesmente em atacarejo. Legal. E aí o que eu posso fazer? Eu posso não investir. Legal. Na hora que você separa o açaí e deixa o açaí como uma opção, né, pure play de cash and carry, aí começa a me estimular a investir diretamente nesse setor, comprando ações do açaí. Aí aumenta, né, a demanda com a mesma oferta. Você concorda que aí, né, pelas leis da economia, né, o preço tende a subir e aí você aumenta o valor também. Então tem várias formas aí de você explicar, mas essas duas são as mais simples que eu acho que dá para entender. Legal? Foi o que a Cogna fez lá com o modelo de sistema de ensino virtual, né? Então, é basicamente isso que aconteceu. Perfeito? Boa. O Tarcísio, como sempre, né? Então, excelente BTC, muito bom, como sempre, adoro o BTC Journal, obrigado. Tarcísio, já vai se preparando que se tiver festa de final de ano da BTC, você estará convidado e tiraremos fotos com você, tá bom? Beleza? O Jorge Salgado, o Brasil ainda é dependente de transporte por carretas, mas temos alternativas como transporte por mar e rios. Comentem as empresas marítimas que atuam no Brasil. Vamos comentar. Então já está aqui dentro do nosso pipeline. A gente vai fazer uma análise profunda aí nessa parte de supply chain. E aí a gente vai ver. Apesar que o modal ainda marítimo não é tão explorado assim no Brasil, né? E por último, Betaro, de Beta, né? Muito legal a análise, gente. Na opinião de vocês, quem ganhou mais desse movimento de venda de hipermercados? O Pão de Açúcar ou o açaí? Eu comentei isso em sala de aula, não gosto de comentar isso, né, aqui no BTC Journal, mas eu vou fazer um breve resumo do que eu comentei, né? Você vai lá, abre capital do açaí, perfeito. E aí um monte de gente entra no IPO, etc, beleza. E aí você tem o Cassino, né, sendo sócio das duas empresas, perfeito. Aí depois, o açaí, com o dinheiro dos acionistas, ele paga, né, por 71 pontos, né, do extra, né? Que também, né, é uma outra empresa agora, né, mas tem o mesmo sócio ali, que é o Cassino. E paga múltiplo de empresa extremamente bem gerida, né, em varejo, sendo que você só está comprando imóvel, basicamente, né? Particularmente, eu acho que para o Pão de Açúcar foi ótimo, e se eu fosse acionista do açaí, que entrei na abertura de capital, eu ia ficar bem puto, sério, tá? Porque tem muito conflito de interesse dentro dessa transação. Mas, né, essa é uma opinião aqui, dado que você perguntou opinião, né, eu exploro um pouco mais isso dentro das nossas aulas, né, mas enfim, né, fica aqui a minha opinião, não sei nem se é a opinião da Maiara e do Gustavo, beleza? E, Habib, vamos para cima aí que tem bastante notícia. Vamos lá, eu não tenho opinião nenhuma, mas eu tenho um pedido para fazer para você seguir a gente no canal do YouTube, se inscrever no canal e também curtir o vídeo, que ajuda a espalhar para mais pessoas. Só um pequeno adendo sobre transporte marítimo, tá? E a gente comentou no passado, se eu não me engano, faz quase um ano, sobre o IPO da Hidrovias do Brasil. Então, dá uma olhada lá que a gente fala bastante sobre o modal, sobre a estratégia e sobre as operações de transporte marítimo. Bom, vamos lá, pessoal. Começando que tem bastante coisa hoje. Eu separei duas notícias aqui para o Renato comentar rapidamente, né? A primeira aqui eu peguei do Brasil Journal e o título é Ambev sente pressão de custos, mas entrega volume recorde. E a segunda é do Valor Econômico. Heineken avalia aumentar preço das cervejas no Brasil. Renato, o que está acontecendo nesse mercado? Beleza, isso daqui é rapidão, porque a gente está analisando esse case aí de guerra de preço e defesa de market share já faz basicamente 2 anos. Então, só relembrando um pouco do histórico, a Heineken entrou no Brasil, fez aquisições e estava crescendo muito, principalmente batendo muito em preço. Legal, tá? E aí a Ambev, ela não foi respondendo, não quis entrar na guerra de preço. Até que lá no final de 2018, mais ou menos, né? Fizeram uma entrevista lá com o CEO da época, que chama Bernardo Paiva, e falou o seguinte: você vai continuar perdendo market share assim, né? Foi basicamente, não foi com essas palavras, mas foi basicamente isso que perguntaram para ele, né? Ele falou assim: aqui a gente não entra em guerra de preço, a gente está focando em inovação, novos produtos, e esse que vai ser a alavanca, né, de crescimento do negócio. Beleza, isso foi mais ou menos em outubro, essa reportagem.
Em novembro, ele foi demitido, né? Aí o Conselho Administrativo foi lá, tirou ele, colocou o famoso Jean Gereissati aí como CEO. Por quê? Porque quando você tem uma empresa que tem muito custo fixo, fábrica, etc., e você domina o mercado, é óbvio que você precisa defender market share para você conseguir ter rentabilidade, né? Então, assim, a market share é muito importante para qualquer tipo de segmento, mas principalmente para quem tem fábrica, etc., é fundamental, né? E a Ambev, ela perdeu lá de 80% de market share, porque caiu para 60%, tudo bem. Ainda é líder de mercado, assim, muito forte, mas, pô, 20 pontos percentuais, né? Desaforo isso, né? O que o Gereissati fez? A primeira entrevista que ele deu para o mercado foi: a gente não perde mais 1 ponto percentual de mercado para nenhum concorrente nosso. Fantástico. E vamos continuar com inovação, hein? Beleza. E aí que você vê o resultado da estratégia, né? A gente pegou aqui o resultado do último trimestre, né? Houve um aumento de 7,7% no volume lá na Ambev, que, consequentemente, apesar da margem bruta mais apertada, diluiu bastante o custo fixo, eles aumentaram o EBITDA ali em torno de 9%. Legal, tá? Foi 9% isso, 9,4% no EBITDA ajustado, olha que legal. Então, por mais que você tenha trabalhado com uma margem bruta menor, dado um volume maior, você consegue diluir custo fixo, você conseguiu aumentar o EBITDA. Ó, que fantástico. O que aconteceu com a Heineken? Com a Heineken foi o contrário, né? A Heineken sofreu, não conseguiu acompanhar, dado que a Ambev ela tem custos mais baixos por ser líder de mercado, e aí ela perdeu volume, perdeu em torno de 3,4%. Volume nas Américas, que obviamente o grande representativo é o Brasil. Perfeito. Então, uma ganha mercado, outra perde. O que deve ter acontecido, né? Ainda não saíram todas as apurações de market share. A Ambev ganhou market share em cima da Heineken. E aí tem uma coisa interessante, né? Que é como que você sai de uma guerra de preço? Você sai de guerra de preço justamente com esse tipo de notícia, né? Então, ó, CEO da Heineken, né? Ele prevê ali que vai analisar aumento de preço, né? Então, ele está passando uma mensagem ali para o Jean Gereissati, falou assim, ó, já entendi que você é líder de mercado, vamos dar uma aumentadinha de preço, dado que o custo está aumentando, para a gente conseguir maximizar as margens? Então, é basicamente isso, né? Isso é um caso que a gente acompanha em basicamente todos os cursos da BTC, Strategy and Finance Program, GBP e a parte de pricing. Interessante, né? Pô, muito legal, né? Eu já estava esperando aqui alguma promoção aí das cervejas do portfólio da Heineken, mas vamos ver se esse recado vai de fato se concretizar. Bom, vamos para a próxima notícia, agora mudando bem de mercado. Brasil Journal, o comeback do WeWork. Ação estreia em alta na Nasdaq. Renato, o WeWork é uma novela aí que a gente acompanha já faz bastante tempo. Finalmente conseguiu dar um jeito através de uma SPAC. Se você não sabe o que é SPAC, a gente tem episódio tanto no BTC Money como no Journal, que a gente já falou sobre isso. Mas vamos lá, Renato. E aí, deu certo? O WeWork agora está brilhando? Como é que é? Olha, deu certo para passar a batata quente para o mercado, né? Porque, como a gente sabe, quem acompanha aqui o BTC Journal sabe a minha opinião, né? E a nossa opinião em relação a esse tipo de operação. E sabe o que eu acho mais interessante? Um monte de aluno aqui na BTC me mandou essa notícia. Eu falei assim, aí, ó, o WeWork fez abertura de capital, o negócio está virando, né? Aí eu pergunto para os alunos, né? Vocês deram uma olhada nos financials aí agora? Agora é bom, né? Porque agora a gente consegue ver os financials ali do WeWork, né? Eu peguei, só para mostrar para vocês. O título da notícia parece que o negócio está indo sensacionalmente bem. Legal? Ó, no último trimestre aqui que eles divulgaram, que terminou no dia 30 de junho, o nível de ocupação, né, desse negócio foi em torno de 55%. Legal. Lembrando que para esse negócio dar dinheiro, tem que ser acima de 75. Então, tem 20 pontos percentuais de nível de ocupação aí que eles precisam ainda ocupar para conseguir minimamente ficar no break-even. Legal. Aí você fala assim, pô, mas está melhorando, né? Eu não sei se está melhorando, não. Ó. Peguei o mesmo trimestre do ano passado, que tá uma desgraça, hein, pessoal? O trimestre... Ó, vamos lá. Segundo trimestre do ano passado estava ruim, né? No meio da pandemia, etc. Sabe quanto que era o nível de ocupação? 58. Então, eles estão com nível de ocupação menor, né, nesse último trimestre do que eles tinham no mesmo trimestre do ano passado. E o que isso acontece? O que isso resulta, né, Renato? Resulta que o resultado foi péssimo, né? Então, a gente vai pegar o resultado fechado aí do primeiro semestre. Esse primeiro semestre, eles tiveram uma receita de 1,2 bilhões de dólares. Legal. Contra 1,9 bilhões de dólares no mesmo semestre do ano passado. Olha que interessante, né? Ano passado, que foi uma desgraça, eles tiveram quase 2 bilhões de receita contra 1,2 que eles tiveram nesse semestre. Perfeito. Dado que os custos fixos, né, e os contratos, que o Habib até já analisou, né, são aqueles contratos leoninos,
o que acontece? Só o custo dos contratos dele foi 1,6 bilhões. Então, lembra, 1,2 de receita, 1,6 de custo. Então, você pega lá todo o SG&A, só vai agregando, obviamente, prejuízo. Quanto foi o prejuízo do WeWork nesse primeiro semestre? 2,9 bilhões de dólares, galera. 2,9. Uma empresa que tem 1,2 bilhão de receita tem um prejuízo de 2,9, quase 3 bilhões, né? Eles queimaram 1,6 bilhão, 1,6 não, 1,2 bilhões de caixa operacional nesse primeiro semestre. E aí na notícia fala assim, agora eles conseguiram captar 1,3 bilhões nessa abertura de capital. Beleza, 1,3 bilhões, eles queimaram nesse primeiro semestre 1,2. Vai durar aí até uns 6 meses aí, quem sabe não dura esse negócio, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de notícia, né? É um comeback, né? Agora o negócio vai. Vamos acompanhar. Agora só não tem mais alternativa nenhuma de funding. Quem vai querer investir num negócio que tem prejuízo acumulado de quase 13 bilhões e está dando quase 3 bilhões de prejuízo semestral? Renato. E em relação aos contratos, né, pelo que eu vi, eles estão renegociando os contratos leoninos que eles tinham com os fornecedores não canceláveis, né? Vamos ver se realmente eles conseguem. Isso ajudaria bastante, né? Mas agora, seguindo para o bloco de movimentos estratégicos aqui do BTC Journal, eu peguei 2 notícias aqui, quero que o Renato aí ajude a entender a relação entre essas duas. Vamos lá. Primeira do valor econômico, e o título é: Tesla sobe 12% no dia e atinge $1 trilhão de valor de mercado. A segunda notícia é do Neofeed. Depois de quase falir, a Hertz renasce com mega contratos com Tesla e Uber. Renato, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. É muito engraçado, porque essas 2 notícias, na verdade, elas foram colocadas aqui no Journal para a gente falar de uma terceira empresa, né? Que é o Uber, né? Então, uma notícia da Tesla, uma notícia da Hertz, mas para a gente falar do Uber, né? Por que isso é interessante? Só para passar um overview aí das notícias, a Tesla entrou na casa ali de $1 trilhão aí de market cap, né? Um grupo seleto aí de empresas, né? Então, todo mundo apostando bastante no crescimento do negócio, perfeito. E a Hertz, como a gente vem acompanhando também, entrou em recuperação judicial ano passado, né? Contratou lá o presidente da Ford, que fez aquele grande turnaround, etc. E aí as ações estão subindo bastante. E aparentemente, esse CEO, ele tem uma visão muito interessante do mercado, principalmente, né, no mercado do Uber. Eu não sei se vocês lembram, mas se vocês resgatarem alguns BTCs de anos passados, e eu falo muito isso nas nossas aulas, que é o seguinte: o Uber, ele é líder de mercado nessa parte de car sharing, né, ou car hailing, né, que o pessoal chama no mundo inteiro. Beleza, líder de mercado, e mesmo assim esse negócio não dá lucro. Perfeito, né? Como que seria uma forma de fazer o Uber, né, dar dinheiro? Legal. Se você analisa um pouco da cadeia vertical do Uber, como que funciona aqui no Brasil, por exemplo, né? Funcionava até antes desse aumento de custos absurdos aí de gasolina e aluguel de carro, né? Você ia lá, alugava um carro de uma locadora, e aí para você, né, usar esse carro para você conseguir fazer Uber. Perfeito. As locadoras são as maiores compradoras de carro das montadoras. Ou seja, então, você tem lá a montadora que produz o carro que vende para a locadora e a locadora entrega esse carro ali para o Uber. Você concorda que quando você tem várias etapas dentro de uma cadeia vertical, você vai deixando margem em cada elo? Vai deixando margem em cada elo. Perfeito? Legal, tá? Então, o que eu tinha como argumento nas minhas análises lá, principalmente nas aulas de estratégia? Eu não me espantaria do Uber eventualmente ter sido, ou será eventualmente comprado, né, se eventualmente ele for comprado por alguém, ser comprado por uma operação de fabricante de carro, né, ou seja, uma montadora. Então, a montadora verticaliza esse setor, tira ali o aluguel de carro como intermediário e faz toda a parte, né, de distribuição dos carros para parte de serviço, né, para você conseguir ter o Uber. E aí, verticalizado, essas operações eventualmente poderiam dar bastante dinheiro. Legal. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque parece que o CEO da Hertz ele pensa muito parecido comigo, né? Porque ele foi lá, fechou um contrato de longuíssimo prazo ali com um volume significativo de carros Tesla, legal. E qual que é o objetivo, né, de você ter esse monte de carro? Além, obviamente, de oferecer ali para os clientes ali da Hertz, grande parte dos clientes da Hertz, eles são Uber, tá? Então você fecha um contrato com o Uber,
para você conseguir disponibilizar esses carros elétricos para motoristas que querem fazer Uber. Por quê? Porque, obviamente, vai ter um custo um pouco mais alto, etc., mas como é um contrato com o Uber, você vai conseguir dar alguns benefícios para o motorista e é elétrico, a princípio, né? Você vai conseguir fugir ali da parte da gasolina, que está tendo uma oscilação muito grande agora, apesar que a energia também não está muito barata, mas, eventualmente, você consegue ter uma produtividade por dólares ali melhor, que vai, obviamente, aumentar a margem tanto do Uber, né, quanto, eventualmente, do motorista. Legal, tá? Então, o CEO da Hertz, ele está tentando juntar as duas coisas. Ele está tentando juntar a Tesla, que é a montadora, com, né, o Uber, que é a demanda. E aí, obviamente, ela está ficando com uma margem, né, tá, um belo business de plataforma, né, tentando ganhar um FII dessa transação, que é o aluguel de carro. Então, é interessante isso, né, porque ele está conseguindo juntar as pontas de um mercado que, a princípio, né, quem deveria enxergar isso é o Uber, né, porque quem está ganhando dinheiro? A Hertz e a Tesla, as duas estão ganhando dinheiro. Quem não está ganhando dinheiro com essa situação? Uber, né? Então, o Uber, ele deveria ter tido essa estratégia, né? Ter visto essa verticalização para trás como um meio de rentabilização antes da Hertz. A Hertz viu, né? Está tentando juntar as pontas e, a princípio, né? Vamos ver como que vai funcionar os financials dessa operação nos próximos semestres, né? Mas eu tenho certeza absoluta que esse negócio vai dar certo, né? Quem que vai se prejudicar? É sempre o último elo da cadeia. Quem que é o último elo da cadeia? O Uber, né? Então, provavelmente o Uber vai continuar não ganhando dinheiro com esse negócio, dado que toda a margem dessa verticalização vai ficar com Tesla e com a Hertz. Muito interessante isso, né? Pois é, e isso também está relacionado com os problemas da Uber no Brasil, que foram comentados no episódio da semana passada. Então a gente falou bastante sobre Uber, a estratégia, né, a dinâmica de poder de barganha, tanto com motoristas como com clientes, enfim, substitutos. Uma análise que o Renato e a Mayara fazem muito em uma das aulas de estratégia, tá? Então, deem uma olhada, mas realmente aqui essa cadeia está ficando muito grande e alguém está sendo espremido. E eu concordo com o Renato que talvez seja a pontinha. Vamos ver, né, o que vai acontecer então. A próxima notícia, né, falar sobre outras empresas, também peguei duas notícias aqui para o Renato juntar aqui as estratégias. A primeira é do Valor Econômico, o título é Ultra vai focar em infraestrutura e energia. E a segunda também do Valor, GE avança na reestruturação e atrai investidor. Renato, o que isso tem a ver com os temas que você e a Mayara colocam em aula, né, relacionado à estratégia dessas empresas que são razoavelmente diferentes? Legal, vamos lá. A gente fez a Open Class, lá do nosso curso de estratégia empresarial do General Business Program. E a aula que a gente fez o Open Class foi justamente sobre análise de portfólio e redefinição estratégica. Perfeito, tá? Essas duas notícias, elas têm em comum justamente esses dois pontos. Então, o Grupo Ultra, para quem lembra um pouco do Grupo Ultra, tem lá Ultragaz, toda a parte de refino, etc. E também tinha a Extra Farma, que foi uma aquisição meio estranha no passado, né? Uma estratégia de diversificação. E também estava atacando ali em alguns outros segmentos, tinha o Connect Car, né? Tem muita gente que fala assim, meu, Connect Car é do Grupo Ultra? Era do Grupo Ultra, né? Beleza. Aí, obviamente, esse portfólio extenso em vários segmentos não estava dando muito resultado, ou seja, não estava, né, dando um ROIC ali significativo para o grupo, porque não tinha tanta sinergia assim entre as operações. Perfeito. O grupo tem lá o Posto Ipiranga, né, o Grupo Ipiranga, etc., que é um negócio um pouco mais verticalizado ali com a operação tradicional. O que o Grupo Ultra começou a fazer? Ele começou a fazer a simplificação de portfólio. Ele começou a vender algumas operações que não tinham tanta sinergia assim dentro dos setores que eles atuavam, né? Então vendeu Extra Farma para o Pague Menos, legal, vendeu o Connect Car lá para o Porto Seguro, né? Inclusive vendeu até o Oxiteno, né? Que era uma operação que eu achava até que fazia um pouco mais sentido ali se manter no portfólio. Venderam também, beleza, pau. Viram que não tinha mais como crescer esse negócio e eles não achavam que isso era interessante. Onde eles vão focar agora? Como está falando na notícia, infraestrutura e energia são coisas que que o Grupo Ultra já faz há muito tempo e que, eventualmente, eles acreditam que tem muito mais sinergia. Então, eles vão pegar todo o dinheiro dessas vendas e vão focar em expandir esses segmentos, que provavelmente focados, eles vão ter um ROIC muito maior, o que vai agregar mais valor econômico dentro da companhia na sua estratégia de crescimento. Tá? Isso a gente chama de simplificação de portfólio para você tentar maximizar o valor da companhia. Interessante isso, né? Então, o Grupo Ultra, ele está fazendo esse movimento aqui dentro do Brasil. E a GE, ela também está passando por esse processo lá nos Estados Unidos. Então, começou com o Immelt, então a GE, aquele grande conglomerado industrial, e aí ele deu
uma grande revisada no portfólio que a GE tinha e eles começaram a focar muito na parte industrial. E aí, tudo que não tinha mais relação com a parte industrial, eles começaram a fazer o mesmo movimento que o Grupo Ultra, começaram a sair vendendo, pegavam o dinheiro das vendas para focar no crescimento das operações tradicionais. Então, eles venderam a parte de lighting, né, que era a parte de lâmpada, que foi o Thomas Edison que inaugurou, né, que foi o passo inicial da GE, General Electric, beleza? Eles venderam toda a parte para consumidor final, appliances, etc. Então, aqui no Brasil tinha a Daco, não sei se vocês lembram, né, que vendia geladeira, tudo era tudo da GE. Pô, vendeu tudo esse negócio, beleza? Inclusive, eles fizeram um spin-off da GE Capital. Tá? Então, a GE Capital, ela foi vendida uma parte dela também, tá? Que é a parte de serviços financeiros, para até você focar na GE só na parte industrial de fato. Tá? E isso, aparentemente, está começando a dar frutos e ter investidores, né, interessados numa empresa pure play só na parte industrial, né, que é a GE. Então, isso também tem a ver com simplificação de portfólio, para você conseguir levantar recursos para você focar ali na parte de crescimento. Interessante isso, né? Inclusive, uma das coisas que a GE ela conseguiu limpar um pouco ali da estrutura industrial, da estratégia de crescimento, foi a parte de seguros. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas a gente analisa isso nas nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros, que tem um rumor de mercado, né, que a GE ela faz umas provisões ali na parte de seguros, né, que a princípio são muito arrojadas, que se elas fizessem, né, as provisões de forma correta, daria um rombo ali de uns 40 bilhões, né, no valor da GE, né? Então ela até isolou essa parte ali da parte para a parte financeira e aí ela está tocando mais a parte operacional ali industrial. Então são coisas interessantes de redefinição de portfólio. Você foca num segmento específico, toma a decisão de simplificar o portfólio, levanta dinheiro para você investir no que eventualmente vai dar bastante dinheiro para a empresa no futuro. Então, são dois grandes exemplos aí que, né, que a gente aborda aí dentro dos cursos de estratégia aqui dentro da BTC. Pô, muito bom. Então a gente falou sobre a parte de cadeia de valor, analisando aqui toda a parte da Tesla, Hertz, Uber, né? Então falando sobre essas capturas de valor dentro da cadeia. Falamos sobre simplificação de portfólio e agora a gente vai falar de outra notícia que aborda uma outra possibilidade também, porque nem sempre a mesma estratégia vai funcionar para todo negócio, né? Então é muito importante a gente fazer essa análise individualmente. Essa daqui é do Neofeed. Best Buy é mais uma varejista de olho no mercado trilionário de saúde nos Estados Unidos. E aí, Renato, de qual estratégia a gente está falando aqui da Best Buy? É uma boa ou não? O que você acha? Perfeito. Vamos lá. Bom, deixa eu analisar pelo menos, né, a primeira notícia, que é por que mercado de saúde? Bom, mercado de saúde, principalmente nesses últimos tempos, né, a gente percebeu que é um mercado gigantesco e só tende a crescer. Perfeito. Então, a gente vê várias empresas gigantescas lá nos Estados Unidos focando nesse segmento e o mercado de capitais aqui no Brasil está mostrando que a área de saúde é uma área promissora. Legal, né? Ou que, pelo menos, muitos investidores estão apostando bastante, né? Então, a abertura de capital da Redditor, né, os modelos verticalizados, a Bionexo, né, que a gente viu na semana passada sendo comprada ali, boa parte da participação pela Bain Capital e assim por diante. Perfeito, tá? Lá nos Estados Unidos não é diferente. Então, a Microsoft, por exemplo, fez uma grande aquisição para fazer toda aquela parte de prontuário, etc., ou seja, focar no mercado de saúde, legal, tá? A gente vê a Amazon fazendo aquisições da PillPack, abrindo operação de Amazon Pharmacy e, né, focando bastante nessa parte de desenvolvimento de plano de saúde, beleza? Legal. A gente vê o Walmart fazendo um movimento até um pouco mais agressivo, né, nesse mercado de saúde, desenvolvendo a própria insulina, competindo com as farmacêuticas. Então, esse mercado é um mercado que, para quem tem bastante volume, né, é um mercado extremamente interessante para você conseguir entrar. E onde que entra a Best Buy nisso, Renato? Bom, telemedicina é um negócio que cresceu bastante aí nesses últimos meses. Perfeito, né? E para você conseguir fazer telemedicina, você precisa de tecnologia, tanto na parte de hardware quanto na parte de software. Legal. O hardware é o carro-chefe do que a Best Buy vende para o mercado. Perfeito. Então, a Best Buy é como se fosse uma grande fast shop ali, né? Só que, obviamente, nos Estados Unidos, né? Beleza, né? Só simplificando bastante. Obviamente, todo mundo se inspirou na Best Buy, né? Não na fast shop, né? Mas, enfim, beleza. Aí, olha que interessante, isso é agora a justificativa do mercado de saúde. A segunda coisa é o que a gente chama de Edge Strategy. O que é Edge Strategy? Edge Strategy é uma teoria que quem quiser entender melhor tem que fazer o nosso curso de pricing, tá? Então, ó, turmas em janeiro, a gente já fazendo cross-sell, tá? Que é o seguinte, olha o que o Best Buy ele viu. O Best Buy viu o seguinte, ele estava lá vendendo um monte de computador, etc. E aí ele começou a fazer uma pesquisa com os clientes e viu isso lá há muito tempo atrás, tá?
E aí viu que os clientes, às vezes, compravam, principalmente pessoas que não têm tanta, né, facilidade com informática, pegavam lá o notebook e falavam assim, beleza, só que agora esse notebook para mim não serve para nada se o software não funcionar. Só que eu não sei instalar software, etc., né? Configurar o notebook. O que o pessoal fazia? Eles iam para uma empresa que eventualmente ia fazer a configuração. E aí a Best Buy viu que a maior empresa que recebia os notebooks dos clientes da Best Buy era a Geek Squad. Então você chegava lá com o seu notebook e falava, eu preciso ter o Office instalado, eu preciso ter um monte de coisa instalada, eu preciso, né, ter o Zoom instalado. Instala para mim que eu não sei. Legal, tá? Aí a Geek Squad ia lá, fazia esse serviço, que tem, né, para quem entende informática, é muito simples, o custo é extremamente baixo, mas, obviamente, você cobra o serviço, né? E aí a margem dessa operação é gigantesca. E aí o que a Best Buy viu? Falou assim, cara, se a gente for analisar bem como funciona, né, a jornada do cliente, desde a hora que ele compra o nosso produto até ele começar a usar o produto, pô, faz todo sentido a gente começar a fazer esse tipo de operação, né? Que a gente está deixando a margem na mão da Geek Squad. O que a Best Buy fez? Ela foi lá e comprou a Geek Squad. Comprou a Geek Squad e agora ela fica com essa margem de serviço para ela. Tá? Isso que é o Ad Strategy. Né? Tem várias teorias por trás. Uma delas é você entender a jornada do cliente para você saber onde que você consegue expandir agregando valor econômico. Perfeito. Tá? Por que você está contando tudo isso, Renato? Porque na parte de saúde é a mesma coisa. Muita gente compra o Apple Watch para quê? Para fazer monitoramento e, eventualmente, mandar isso para a nuvem para alguém ficar analisando ali, né, os batimentos cardíacos, temperatura e assim por diante. Isso é Apple Watch, tá? Sem contar os outros equipamentos ali de monitoramento. Só que as pessoas, às vezes, conseguem comprar o hardware, mas não conseguem instalar o hardware. Ah, como que eu faço a conexão no meu Wi-Fi? Como que esse negócio vai mandar informações para a nuvem? Como que o médico vai saber, né, que esses dados já estão disponíveis? Não sei configurar esse negócio. Então, o que você faz? Aí, obviamente, a Best Buy ela vai entrar nesse papel. Ela vai usar a mesma estratégia que ela usou para a Geek Squad, agora oferecendo o serviço de configuração de toda a base na nuvem e, eventualmente, do hardware, para conseguir setar tudo isso, para fazer a telemedicina funcionar. Olha que fantástico, né? Então, é a mesma estratégia que a Best Buy utilizou na compra da Geek Squad, que ela está usando para entrar nesse mercado de saúde em duas frentes. A primeira, vendendo os equipamentos para permitir a telemedicina. Segundo, entrando com a parte de serviço de configuração para conseguir fazer esse negócio ser viável para o usuário e, obviamente, para o médico. Entenderam? Tá? Não é sensacional o negócio? Então, você vai usando mais ou menos a mesma lógica para você conseguir entrar em novos mercados. Essa é a famosa Best Buy. Espetacular, né? Mais uma estratégia. E para fechar aqui as análises do Renato, eu trouxe mais uma notícia. Essa daqui é da Forbes Brasil e o título é o seguinte: Evino adquire Gran Cru e forma maior grupo varejista de vinhos importados do Brasil. Renato, sei que você não é um grande apreciador de vinhos, porém essa movimentação estratégica aqui foi bem relevante para esse mercado, hein? Exatamente, né? Aqui é mais simples essa notícia porque ela tem dois lados, né? O primeiro lado é que a Gran Cru, ela era do portfólio de um private equity chamado Aqua. Perfeito, tá? E aí, como a gente estudou nas nossas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, todo private equity ele tem um ciclo, né, onde ele compra o ativo, valoriza ele e vende ele mais caro. Então, o private equity não quer ser sócio eterno das operações que ele entra como investidor. Então, aparentemente, essa operação decreta a saída da Aqua, né, da operação da Gran Cru. Beleza. Tá? Então, primeiro, private equity aí, fazendo operação de saída. Parabéns aí o pessoal do Aqua aí, que é até nossos clientes aí. Beleza, tá? Agora, do lado da Evino, esse movimento foi interessante. Por quê? Porque ela estava muito mal posicionada em termos de market share, né? Se a gente for pensar assim, na parte de importação de vinho e até, obviamente, na parte de distribuição. Por quê? Porque a líder de mercado é a Wine, e a Wine fez uma aquisição de uma grande importadora e ela estava sendo ali a principal importadora de vinhos do Brasil. A segunda é a VCT, que aí tem aquela Cotia e Toro, né, que até o Habib já fez uma análise dessa operação. Perfeito. E aí estava vindo lá, né, sem muita escala de importação, né, tendo que competir ali com Wine.com, supermercados e assim por diante.
Quando você compra a Gran Cru, você já inclui na sua operação 110 pontos físicos, com uma expectativa de eventualmente adicionar mais 27 até o final do ano, ou seja, chegar ali próximo a 140 pontos físicos no Brasil. Legal. Então você vai ter a operação física e a operação digital, que a Evino trabalha muito bem. Perfeito. Então você consegue fazer toda a estratégia mini-channel, de expansão, etc. Qual que é a outra vertical interessante? Quando você ganha tanta escala assim, você vira a terceira maior importadora do Brasil de vinhos. E aí você já tem uma escala suficiente para você conseguir ser competitivo em termos de custo. Aí começa a melhorar um pouco o nível de competição aí da Evino. E sabe uma terceira coisa interessante? A Gran Cru é uma operação que a gente estudou e a gente discute em alguns fóruns aqui internamente aqui na BTC, né, com os alunos, que é o seguinte, ela tem 3 linhas de receitas tradicionais, as lojas, né? Então você vende vinho para o consumidor final, essa é uma, beleza. Você pode distribuir o vinho para restaurantes próximos, né? Porque a gente sabe que o planejamento, né, de estoque dessas empresas aí de restaurantes não é lá, né, a grande agregação de valor que existe, né, no mercado. Então, às vezes está faltando vinho, você percebe na hora, você fala assim, compra na Gran Cru lá. Beleza? Então ela faz a distribuição do vinho para os restaurantes próximos, beleza? E tem algumas Gran Crus que tem até uma parte ali de serviço mesmo, que você consegue ter um restaurante, pizzaria, etc. Quando você junta essas 3 linhas de receita numa loja só, eventualmente o EBITDA, né, o for all EBITDA da loja, ela é relativamente bom. Então vai trazer para a Evino também a possibilidade de ela conseguir fazer essa distribuição mais pulverizada. Legal? Atingir um público, né, de restaurantes que, eventualmente, hoje, ela só atinge via e-commerce, então ela vai conseguir fazer o last mile ali num custo muito mais baixo, com, né, um nível de serviço muito mais alto, e, eventualmente, se ela quiser expandir essa parte de serviço, ela pode também. Não está muito dentro da estratégia do negócio, mas vem junto aí com a Gran Cru. Então, é interessante, né, essa operação, que vai criar uma empresa de 700 milhões de receita anual, tá? Com toda essa estrutura gigantesca ali de importação, sendo a terceira maior importadora de vinho do Brasil, tendo toda essa possibilidade de implementação de estratégia omnichannel e diversificação ali de serviços para o mercado. Vamos ver como que vai, né, funcionar essa integração e se eventualmente a Evino consegue ser bem competitiva nesse mercado e fazer uma abertura de capital, né, nos próximos anos, né? E a gente vai avaliar isso caso o prospecto saia para o mercado. Mas bela aquisição. Pois é, eu espero muito que esse seja o desejo da Evino de fazer seu IPO, porque eu tenho muita curiosidade de saber sobre os detalhes aí da operação e os financials, para a gente poder comentar aqui junto com vocês. Bom, vamos para a próxima notícia, que ainda dentro de movimentos estratégicos, vou colocar a Maiara agora dentro do jogo, hein, pessoal? Então vamos lá, essa notícia eu peguei do Brasil Journal. O título é Positivo entra em celulares premium com marca chinesa. Mad, que marca a gente está falando aqui e como que você observa essa estratégia da Positivo? Boa, então vamos lá. Positivo, a gente já falou deles aqui, né? E essa marca chinesa é a Transsion. Ela é enorme, ela já é avaliada em 18 bilhões de dólares. E se a gente olhar os feature phones, aqueles celulares mais simples, não smartphones, ela já é a terceira maior fabricante do mundo desse tipo de celular. Quando a gente olha no mundo de smartphone, ela é a sexta maior do mundo. Então, eles fizeram agora parceria focado na marca premium deles, que é a Infinix. A Transsion, apesar de ser chinesa, ela já atua em mais de 70 países, então o Brasil vai ser mais um país para ela. E na África, por exemplo, ela domina o mercado. Então, somando o continente inteiro, ela tem mais de 50% de share e consolidado isso há bastante tempo, desde 2017. E na Índia, que é um mercado gigantesco, ela já tem 12% de share. Então, é uma empresa, né, como eu falei, gigantesca, com né, share grande aí em vários locais do mundo. Eles vão fazer, então, um licenciamento exclusivo dos celulares Infinix, né? Então, o acordo é para isso. E aí, o Positivo vai fazer a fabricação e distribuição aqui no Brasil. Eles já, né, fizeram a fabricação do primeiro lote ali e algumas unidades já começaram a sair da fábrica de Manaus, lá na Zona Franca, para distribuição. A Positivo, ela já atua nesse mercado de celulares aqui no Brasil, com a marca própria, né, com a marca Positivo, só que ela atua em preços mais baixos ali, né? Então, se a gente pegar esse mercado de feature phones do Brasil, ela tem mais ou menos ali 30% de share.
E se a gente pegar smartphones de até R$800, ela tem mais ou menos 20% de share. Só que esses segmentos, que são mais de entrada ali em celulares, eles são só 10% do mercado. Então, quando a gente olha o mercado inteiro, a Positivo só tem 2% de share. E acaba que os outros 90% do mercado, ela fica fora, né? Então, a intenção aqui é que eles consigam entrar nessa parte mais premium. No mercado brasileiro, para você comercializar celulares, você acaba tendo que ter produção local. Então, não só porque você tem uma série de benefícios ali fiscais para você produzir aqui, tem a Zona Franca de Manaus, tem a lei da informática, tem todo o know-how que a Positivo já fez aqui de cadeia de distribuição também, né? Mas também porque se você quiser importar, você acaba com o imposto de importação deixando o celular mais ou menos 30% mais caro. Então, se a gente olhar, por exemplo, Samsung e Motorola, elas têm produção local aqui no Brasil. E a LG, que tinha, acabou de sair do mercado, então até deixou um espaço ali que a Positivo já falou que quer ocupar. Então, a visão da Positivo, que diz que já estava em conversas há anos com a Transsion, é de que esse acordo vai ser de longuíssimo prazo e que ele vai ser transformacional para Positivo, porque o objetivo deles nos próximos 3 a 5 anos, ter 10% de market share no mercado brasileiro. Se a gente fizer uma continha rápida aqui, esse mercado movimenta 40 bilhões de reais por ano, 10% disso significaria simplesmente dobrar a receita da Positivo. Então, realmente transformacional. Eles vão começar aqui a parceria vendendo o Infinix Note 10 Pro em 2 versões, uma versão a R$1.499 e a outra versão a R$1.699, que está um preço sensacional, porque esse celular ele já é importado por alguns sites que vendem, trazem o celular, só que, né, quando você vende desse jeito, você perde a garantia, mas esses sites já conseguem comercializar algumas unidades a R$2.000 em média. Então, a Positivo, além de trazer o celular mais barato, ela também está adicionando aí garantia, assistência, e ela falou ainda que vai trazer uma garantia que não é vista no mercado brasileiro de 2 anos, né? Então, já chega aí com esse diferencial. Então, eles começam vendendo os celulares no site da Positivo, pelas lojas Via, né, que é da Via Varejo, e até o final do ano, ali em dezembro, nas lojas Vivo. Então, é uma estratégia, né, de portfólio até que a Positivo já fez anteriormente. Então, ela trouxe em computadores a marca Positivo, nos computadores mais baratos, né? Conseguiu baixar bastante o preço médio de computador aqui no Brasil, e aí depois ela foi lá e fez acordo com a Vaio, principalmente, com a Compaq também, para trazer computadores melhores e com preços maiores, né? Então, se ela avançar bem aqui nesse acordo, que eu imagino que vai ser bem sucedido, ela vai fazer exatamente essa mesma estratégia. E, bem, só para fazer um wrap-up aqui, né, essa estratégia é muito boa para os dois, né, então a Positivo consegue fazer esse upgrade de portfólio, de tecnologia dentro do portfólio de celulares, né, e a Transsion consegue aqui, né, com todo o know-how da Positivo, fazer entrada boa no Brasil, usar know-how de toda a cadeia, não só para trás de fornecimento, mas para frente também de distribuição, né, e conseguir, né, todo o know-how da parte de benefícios, né, que a Positivo trabalha muito bem aqui. Então, vamos ver, espero que essa parceria dê muito certo para os próximos anos. Isso aí, vamos acompanhar aí essa expansão, né, para uma nova segmentação e aumento do portfólio. E para fechar aqui, a última notícia deste bloco de movimentos estratégicos, peguei uma aqui que me deixou curioso, então eu queria que a Mayara me ajudasse a entender um pouco o que está acontecendo. Neofeed, o que o PayPal quer com o Pinterest? Então aqui é uma possibilidade de aquisição de uma rede social por uma empresa de meios de pagamento. Mas o que está acontecendo aqui? Meio bizarro mesmo, né? Então, só um recap. O PayPal é uma plataforma de pagamento digital. E o Pinterest é aquela rede de compartilhamento de interesses que você tem, né? Pode até evoluir em contatos, em compras e tal. Mas, bem, né? O Pinterest, como que ele está hoje? Ele avançou bastante na pandemia em número de usuários, mas recentemente ele deu uma desacelerada ali. Tanto que no começo do ano a gente já falou da Pinterest aqui, porque a Microsoft estava conversando para querer comprar eles.
Nessa época, eles estavam avaliados em 51 bilhões de dólares. Hoje, né, que deu essa desacelerada no crescimento de número de usuários, eles estão avaliados ali em mais ou menos 40 bilhões de dólares. Qual a situação do PayPal? Eles fizeram a IPO lá em 2019, levantaram 1,3 bilhões de dólares, a gente comentou aqui, e hoje eles estão com 403 milhões de contas ativas. E aí, rumores surgiram, né, que o PayPal estava ali negociando a compra da Pinterest, nenhum dos dois confirmou, mas se acontecesse, disseram que seria ali por 45 bilhões de dólares e seria, então, a maior aquisição da história do PayPal. O que mais que tem em volta aqui da situação do PayPal? Ele está com os concorrentes de pagamentos digitais avançando bastante, né, em crescimento e escala. Então, por exemplo, a Stripe, a Square, elas estão avançando ali, por exemplo, em modelo de Buy Now, Pay Later, que a gente também já comentou aqui, né? E aí, por isso também, a PayPal já tinha mostrado alguns passos para aumentar a integração nessa parte de pagamentos e também já tinha falado da aspiração de sair desse modelo tradicional e ir para outros modelos. Então, algumas coisas aqui que a PayPal já fez. Ela já estava trabalhando em trazer uma conta poupança com rendimento acima de mercado. Ela já estava trabalhando também numa plataforma de investidores de varejo. Em 2019, ela tinha comprado a Honey por 4 bilhões de dólares, que é uma plataforma de compras que traz descontos e cashback. E agora, em setembro desse ano, eles compraram a Paydai por 2,7 bilhões de dólares, que é uma japonesa nesse modelo do Buy Now, Pay Later, né? Então, assim, avançando nessa parte, né, financeira, pagamentos, integração, faz sentido, né? Agora, se eles fossem comprar a Pinterest, que foi essa pergunta do mercado, para quê, né? Aí começaram algumas especulações, né? Então, alguns falaram, poxa, eles podem rentabilizar essa base de 403 milhões de contas ativas, trazendo o e-commerce também. Ou eles podem querer fazer um super app, que nem, né, alguns ecossistemas que a gente já comentou aqui, tipo o WeChat, que tem de tudo ali super integrado, né? Aí algumas pessoas também falaram, poxa, o legal é que eles têm muitos dados, né? Então faz sentido essas empresas de pagamento irem para a parte de publicidade, porque os dados que eles têm aqui não é de um banco ou de né, uma empresa de pagamentos normal. Como eles estão digitalizados, eles têm muito mais informação. Então, informação do que o consumidor está comprando, preferências de compra, hábitos de consumo dele, né? E aí eles poderiam transformar isso em, por exemplo, publicidade, ou, né, gerar esse e-commerce, e aí trazer mais vendas, né? Mas é um passo bem grande aí para a perna do PayPal, e até, na minha opinião, seria uma compra meio estranha, seria uma compra meio além do que eles deveriam fazer de integração e evolução de portfólio agora. Outra coisa que também foi levantada pelo mercado foi risco de execução, porque, como eu comentei, o PayPal comprou a Honey lá em 2019 e eles demoraram 2 anos para começar a trazer cashback a partir dessa compra. Então, assim, foi bem devagar isso e é algo que tem a ver com o que eles fazem, né? Então, talvez aí trazer a Pinterest e realmente fazer uma integração ou fazer uma né, rentabilização da base, talvez demore aí, talvez como um pouquinho de valor no caminho. E outra coisa também é que, se o PayPal realmente comprar a Pinterest, realmente começar a ir para e-commerce, né, ou ir para publicidade, eles vão começar a bater de frente com alguns clientes deles, né? Então, eles têm muitos clientes, óbvio, de varejo online também, né? E esses caras aí talvez fiquem incomodados com o PayPal entrando na área deles e ele possa, talvez, perder clientes ali na parte de pagamentos. Então, vamos ver se esses rumores se concretizam mesmo, mas, em minha opinião, eu não iria por aí não, PayPal. Pois é, às vezes a diversificação ela pode ter um pouco exagerado. Bom, vamos seguir para as próximas notícias, agora falando um pouquinho sobre aportes. Eu peguei essa daqui também, do Neofeed, e o título é o seguinte: com um aporte de 96 milhões de reais, SoulSmile quer sair do modo de sobrevivência. E aí, Má, qual a importância desse aporte para o modelo de negócio da SoulSmile? Vamos lá, então. Primeiro apresentando aqui a empresa. Ela é brasileira, ela foi fundada em 2018 e ela atua ali no segmento daqueles aparelhos invisíveis, né? Que, by the way, ela já é concorrente da Invisalign, só para a gente entender aqui.
ela atua num modelo um pouco mais verticalizado. Então, ela produz os aparelhos, né? Ela tem clínicas próprias e ela faz todo o atendimento do cliente. Ela começou inspirada na Smile Direct Club, que a gente já falou aqui e comparou o modelo deles com a Invisalign, bem interessante, volta lá e dá uma olhada. E aí, com esse modelo de clínicas próprias, eles tinham 6 unidades que estavam nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal. Nessas clínicas, eles tinham 160 funcionários, sendo que 70 eram dentistas, e somando tudo, eles já atenderam mais ou menos 7 mil clientes. O faturamento deles tinha batido um recorde lá em janeiro de 2020, só que aí, né, veio a pandemia e aí veio toda a transformação. Então, nos primeiros meses de pandemia, eles caíram praticamente 90% do faturamento versus esse mês recorde de janeiro, e aí eles tiveram que se reinventar. Então, eles foram olhar para o mercado brasileiro e viram que existiam 50 mil clínicas odontológicas que tinham, em média, 40% de ociosidade. Aí eles falaram, poxa, vamos convidar essas clínicas aí para disponibilizar horário nas agendas deles através da nossa plataforma. A gente ajuda eles a atrair clientes, eles podem, né, não só rentabilizar através do aparelho, mas também fazer cross-sell de outros serviços, né? E a gente aqui, né, se salva de um pedacinho da pandemia e ainda consegue expandir. E aí, com isso, eles conseguiram expandir. Hoje, eles estão em 36 cidades, em 21 estados. E aí, né, depois de ter caído 90% da receita versus janeiro de 2020, que tinha sido recorde, agora em julho eles registraram o dobro de receita comparado com janeiro de 2020, né? Ou seja, deu certo essa transformação deles, né, com o empurrãozinho da pandemia. Mas aí, segundo o próprio CEO e cofundador, eles ainda não fecham a conta, né? Ou seja, operam no prejuízo, e estão ali no modo sobrevivência. Por isso, né, eles foram para a Série B, receberam aí 18 milhões de dólares em aporte, para poder não só acelerar o crescimento, mas também sair desse modo de sobrevivência. Então, eles colocaram aí como objetivo quadruplicar o faturamento deles no ano que vem, 2022, e vão usar esse dinheiro do aporte para 3 frentes. A primeira frente é investir em marketing awareness, né? Então, eles querem que as pessoas reconheçam mais a marca deles e também, né, venham atrás do serviço deles. Segundo, eles querem fazer a expansão dos dentistas parceiros e chegar em 200 parceiros até o final do ano que vem, para totalizar 81 cidades em 24 estados brasileiros. E também nessa expansão eles vão abrir novas clínicas, ainda não sabem quantas nem onde. E aí a terceira frente deles é investir mais em tecnologia para trazer novos produtos. Então, hoje, eles estão atuando em alinhamento e nivelamento simples dos dentes, mas eles falaram que já a partir de janeiro do ano que vem, eles querem atuar em casos mais abrangentes, né? Até dá vergonha de sorrir falando essa notícia, né? Porque vai que alguém fala, a Mayara está precisando aí, né? Eles conseguem, né? Eles querem expandir e atrair clientes versus os concorrentes, que é, por exemplo, a Invisalign, através de redução de preço. Então, como eles têm essa verticalização do sistema deles, eles conseguem ter uma eficiência bem melhor em custos e trazer as opções de aparelho em preços menores. E aí, uma comparação muito interessante que eles trouxeram aqui é que, mesmo que o mercado de aparelhos como um todo no Brasil não cresça, tem um espaço muito grande para crescerem os aparelhos invisíveis. Então, comparando com os Estados Unidos, o Brasil tem mais ou menos a mesma taxa de tratamentos ortodônticos. Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mais ou menos 1% da população procura todos os anos começar um tratamento de correção ali do alinhamento dos dentes. Só que nos Estados Unidos, esses aparelhos invisíveis, eles respondem por 40% dos tratamentos no total. E aqui no Brasil, eles respondem só por 4%. Ou seja, mesmo que você não aumentasse o número de tratamentos por ano, você teria aí uma oportunidade de, né, por esse cálculo rápido ali, sem considerar mercado, consumidor, tecnologia, preço, mas aumentar em 10 vezes aí, né, o share dos aparelhos invisíveis no total. Então, né, realmente
tem espaço aí para crescer, né? Vamos ver se eles vão conseguir aumentar a awareness mesmo, porque hoje em dia Invisalign é praticamente sinônimo da categoria, né? Mas, né, por trazer um preço menor aí, eles talvez consigam aumentar o mercado, né? Exatamente, aí está um dos grandes desafios das empresas que entram em mercados que estão se consolidando para ganhar market share, né? Vamos ver como que ela vai sair nesse desafio. Agora vamos seguir para outra empresa também que recebeu um aporte bem interessante, também do Neofeed. O título é SoftBank lidera aporte de 75 milhões de dólares para a Pipefy conquistar a América. Do que se trata? O que é a Pipefy? E qual a expectativa aí para a empresa e para o mercado? Então, outra brasileira aí, né? A Pipefy é uma startup que foi fundada em 2015, lá em Curitiba, e ela é uma plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho e automação de processos. O legal dela é que você consegue fazer essa automação com a tecnologia no-code ou low-code, que é basicamente você faz a automação sem ficar digitando código, né? Então, acaba que, né, dá uma ampliada ali no número de pessoas que conseguem fazer isso e aumenta o acesso também de processos que você coloca para fazer a automação, né? Então, é bem interessante. Isso surgiu, né? Essa ideia surgiu porque o fundador trabalhava em consultoria e por muitos anos ele fez trabalhos de turnaround de empresas. E aí ele ajudava lá a redesenhar os processos da empresa e ele que fazia a ponte entre as áreas de negócio e a área de tecnologia. E ele conheceu várias opções, né, várias soluções de mercado de tecnologia, e ele viu que, nossa, tinha um espaço ali, né, o mercado estava carente de uma opção mais simples e que demandasse menos orçamento das empresas. Então, ele foi lá e fundou a Pipefy. E o negócio foi tão bom que eles cresceram para caramba. Hoje, apesar de brasileiro, eles estão com sede em São Francisco, eles têm 15 mil clientes em mais de 200 países. Eles têm uma versão gratuita para empresas de até 10 usuários e eles têm a versão paga, que hoje eles já têm 4 mil clientes pagantes. 75% desses pagam mais de 5 mil dólares por ano. E aí eles cobram não só através de uma mensalidade por usuário, como também um valor por tarefa automatizada. Eles já tinham levantado 139 bilhões de dólares em outros aportes, e agora eles estão indo para a Série C, trazendo 75 bilhões de dólares. Eles falaram que eles pretendem fazer ainda mais uma captação e, nos próximos 4 anos, ir para o IPO. Com esse dinheiro, eles vão fazer a aceleração do crescimento nos Estados Unidos, que é um supermercado para software, só que hoje é o segundo mercado deles, então ainda perde para o Brasil, mas que eles querem que seja o primeiro mercado já nos próximos 3 anos. Eles querem também fazer atração de grandes empresas, então hoje eles já têm clientes como a GE Healthcare, a Lacoste, Magazine Luiza, o Nubank, que acabaram de fechar uma parceria com a IBM. Para trazer novas grandes empresas, eles vão atuar especialmente em automação de processos de finanças, atendimento do cliente e recursos humanos, que eles falaram que são processos que acabaram ficando ali fora da primeira onda de transformação digital das empresas. Então, uma parte também desse dinheiro, para poder atrair as grandes empresas, vai ser para fazer contratação de profissionais para os atendimentos dessas empresas maiores. Então, eles vão fortificar ali áreas como vendas corporativas e customer success. E aí, claro, né, que os Estados Unidos não está fora disso, e eles querem também fortalecer o canal de vendas lá com esse crescimento de grandes empresas. Então, achei super legal, não conhecia eles, achei muito boa essa ideia, espero que eles sejam muito bem-sucedidos aí, né, e que nos próximos anos venha mesmo o IPO deles. Pois é, uma empresa brasileira, né, e agora instalada lá em São Francisco, desenvolvendo mercado global, bem interessante, desenvolvendo tecnologia também, que é bem legal. Inclusive, essa questão de desenvolvimento sem codar, né, o no-code, é algo que tem crescido muito. Eu acho que a gente deve abordar mais dessas empresas aqui no BTC Journal, né? Bom, vamos seguir. Agora falando sobre IPOs, né? Então vamos lá, a parte muito esperada por algumas pessoas, né? Eu tive um evento recentemente com o pessoal
da Escola Politécnica da USP, e o pessoal falando, algumas pessoas, né, falando, poxa, a gente aguarda muito quando chega a parte da IPO, vocês falam dos números das empresas, a gente conhece um pouquinho mais, né, então é bem legal saber que a gente fomenta essa curiosidade do pessoal. Bom, vamos lá, essa notícia eu peguei do Valor Econômico, o título é Versani, de Segurança e Serviços Terceirizados, protocola pedido de IPO. Então, eu dei uma olhada no prospecto, é um mercado que eu já analisei e comentei aqui no BTC Journal no dia 15 de julho deste ano, beleza? Quando a gente falou sobre o IPO do grupo GPS, que é o líder de mercado neste segmento aqui de terceirização e serviços, tá? Então, dá uma olhada lá, eu não vou entrar no detalhe aqui nem da GPS, nem do mercado, porque tem muito dado lá. Então, vou ser um pouquinho mais sucinto aqui no caso da Versani. Vou começar com um breve histórico, né? A Versani, ela foi fundada em 1967 pelo Dalton Versani, né? Começou no segmento de facilities, nas indústrias do ABC Paulista, né? Então, outras empresas também acabaram começando nesse segmento de facilities, que é um segmento que as empresas acabam tendo um pouco de dificuldade aí de organizar, por ser bastante específico, necessitar uma mão de obra pesada para organizar essa parte dentro das indústrias, enfim, demais empresas. Alguns números legais aqui para a gente poder analisar esse mercado, tá? Só retomando. Então, é um mercado extremamente fragmentado, pessoal. Os 3 principais players desse mercado têm um total de 8% de market share, né? Então, o primeiro, que é o GPS, em 2019 tinha quase 3,5% de market share. Então, mercado bem fragmentado. E o que eles colocam no prospecto, né? Até para tentar vender a ideia de que o negócio vai crescer, né? Eles comparam com outros mercados. Então, por exemplo, Estados Unidos, os 3 líderes, né, os 3 primeiros em market share, têm uma participação de 25%. No Reino Unido, 50%. Então, são mercados mais concentrados. A expectativa é que no Brasil isso também se concentre de acordo com a estratégia dos principais líderes, que é justamente o crescimento por aquisição. Então, a redução do número de players com a aquisição aí dos menores aí para englobar e concentrar o mercado. O líder é o grupo GPS, né, que fez o IPO no meio do ano, aí a gente comentou. Depois vem, muito próximos ali em market share, a Manserve, que eu também comentei na ocasião, e a Versani, né? Outros players um pouco menores, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, né, são o Grupo Souza Lima, Vivante e ISS, né? E aí, bom, pegando um pouquinho das características da Versani em si, eles forçam muito ali no prospecto a questão do relacionamento com o cliente, né? Eles colocam alguns dados bem interessantes que eu queria trazer aqui, né, em relação principalmente à qualidade do serviço. Então, eles fazem a mensuração do NPS. O NPS é o Net Promoter Score, que é uma métrica bem interessante, a gente analisa isso no General Business Program, e a gente também comenta sobre exemplos, né, dentro do mercado. Então, o NPS tem muito a ver com aquela perguntinha sobre o quanto você indica lá ao seu cliente, numa nota de 0 a 10, tem algumas continhas para serem feitas, e o NPS da Versani está em 73, que é um valor bem alto para esse mercado. Tá? É um mercado que depende de muita mão de obra e que os serviços, enfim, são de certa dificuldade. Tá? Então, 73 é um número bem interessante para esse mercado. E outra métrica que eles avaliam a qualidade do serviço é o churn, ou a taxa de desistência dos clientes, né? Seria o inverso aí da taxa de retenção. O churn, ele está numa média aí nos últimos 3 anos em 2%, ou seja, a grande maioria dos clientes da Versani se mantém com eles, né? Então, isso é bem interessante, são bons índices para essa indústria, mostra que tem clientes satisfeitos, no mercado em que a confiança prepondera, né? Isso facilita também o cross-selling. A gente vai entender um pouquinho agora, né? Porque a empresa atua em vários segmentos dentro de serviços, né? Então, quando você tem um serviço junto a uma indústria e trata bem esse cliente, né, a chance dele te contratar para outros serviços aumenta. Isso é muito, muito importante nesse mercado, né? Então, vamos lá, indo para os financials, né? Eu peguei resultado de 2020, que é o ano fechado, só para ter uma ideia do tamanho da empresa, tá, pessoal? Então, em 2020, eles tiveram uma receita líquida de 1,7 bi de reais, né? O aumento foi muito pequeno em relação a 19, 1% de aumento.
mas vai aumentar bastante para o fechamento desse ano, que em 2021, agora em agosto, eles fizeram a aquisição da Ability, que é uma outra empresa, né? Então nessa estratégia de crescimento por aquisição, e a expectativa é passar de 3 bi de receita esse ano. Né? Número de funcionários também, com a aquisição da Ability, aumentou bastante, foi para 54 mil funcionários, contra 38 no ano de 2019, 38 mil. Né? E em relação à participação em cada segmento, eles têm 27% da receita com serviços para a indústria, aqui manutenção, terceirização dentro da indústria, tal, facilities, etc. 17% serviços em shopping, 10% em infraestrutura, 10% serviços e 10% em condomínio. E aí tem mais uma série de outros serviços representando menos. Né? Margem EBITDA de 6% e margem líquida de 0,2%. É uma empresa com as margens bem apertadas, mas ainda assim é razoavelmente estável. Então, nos últimos 4 anos aí, teve presença de lucro líquido, né, sem muito perigo ainda, pessoal, mas é realmente bem intensa em mão de obra e acaba espremendo bastante as margens. Em relação à alavancagem, né, um ponto interessante, eles tiveram uma redução forte da alavancagem, pegando o índice de dívida líquida sobre EBITDA, ele foi de 1,6 em 2019 para 0,1 em 2020. Né? Se fizer alguns ajustes ali, dá 0,7, né, com depois aquisição, etc., mas tem umas questões contábeis aí. O que aconteceu foi realmente um trabalho aí bom do CFO, de redução de alavancagem e mudança do perfil e duration da dívida, né? Então, alongando aí também as dívidas da empresa. Né? Então, é bem interessante. E aqui é um mercado concorrido, as líderes estão nesse movimento de aquisição, né? Principalmente o Grupo GPS e a Versani, e aqui a gente vai ver essa concorrência, a briga por adquirir os players menores muito grande. Então, vale ficar atento, é um mercado bem movimentado, né, bem intenso, né, em serviços, e vale reforçar a importância de desenvolver um bom comercial. Então, aqui, a parte comercial ela exerce uma importância fundamental dentro dessa indústria, que depende de relacionamento com o cliente, retenção de cliente e cross-selling. E a gente fala sobre esses temas bastante dentro do GBP, o General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho, e o Strategy and Finance, que é voltado para você que tem posição de liderança, né, já exerce cargo de gestão e está com uma responsabilidade de tomada de decisão forte dentro da empresa. Né? Então, enfim, e fica aí o breve jabá, entra no site btcompany.com.br, dá uma olhada que os cursos estão todos com inscrições abertas para as turmas de 2022, e a gente espera lá. Bom, vamos para a última notícia, então, voltando aqui com a Má, a última notícia falando de IPO, eu peguei essa daqui do Valor, e o título é Grupo Superbid, do segmento de leilões, entra com pedido de IPO. E aí, Má, o que a gente pode falar sobre Superbid? Boa, então um abraço aí para o Luiz da turma 89, ele que sugeriu essa notícia aqui, né? Então vamos entender um pouquinho mais da empresa. O grupo Superbid, né, como já diz o nome aí, ele trabalha em leilões e ele desenvolve a parte de plataformas. A gente foi ver ali o prospecto preliminar do IPO deles, que eles protocolaram na CVM, né? Para entender um pouquinho melhor. Nesse prospecto aqui, eles até se classificam como pioneiros no desenvolvimento e aplicação de tecnologia nessa área de leilões. Eles atuam hoje em 7 países na América Latina, incluindo o próprio Brasil, né? Eles foram fundados em 99 e trazem 3 soluções proprietárias. E as soluções deles são tanto oferecidas no Superbid Marketplace, como também em plataformas que são fornecidas para os clientes. Então, eles têm a plataforma de digitalização, gestão e comercialização de bens por esses agentes de venda, né? Eles oferecem também como segunda frente aqui de serviços, contratação de serviço para o processo de leilões. Então, empresas menores ou que fazem leilões com menor frequência contratam esse serviço separadamente, que inclui digitalização de ativo, precificação, marketing, gestão logística, gerenciamento do processo de comercialização e até transferência de bens e liquidação financeira. E aí, a terceira linha de soluções deles aqui é a plataforma de meios de pagamento para a liquidação das transações.
No prospecto deles aqui, eles mostram um pouquinho como eles foram evoluindo. Então, lá em 99, quando eles surgiram, eles nasceram só com um site de leilões mesmo. Aí, em 2005, eles trouxeram serviços de valor agregado, então, esse serviço que eu comentei que você pode contratar separadamente. 2017, eles trouxeram a plataforma, e agora, 2021, eles estão com essa parte financeira, né? Sendo que a plataforma e as soluções financeiras são só para o Brasil. A intenção deles é poder expandir isso para os outros países que eles atuam. Em 2020, para a gente ter uma noção aqui do tamanho deles, eles fizeram 8.374 leilões e vendas diretas, foram acessados ali por 6,5 milhões de visitantes, atendendo mais de 2.400 clientes que estavam fazendo a venda, né? E conseguiram fechar ali o ano com um volume total de vendas de 1,6 bilhão de reais. Só que, né, só nos primeiros meses aqui desse ano, eles já cresceram bastante. Então, olha só, nos primeiros 9 meses agora de 2021, eles já tiveram um volume total de vendas 66% maior do que o mesmo período do ano passado, fechando em 2,8 bilhões de reais. A receita líquida deles foi de 132 milhões de reais, um EBITDA de quase 30% ali de margem, 38 milhões de reais, com crescimento de 245% versus o mesmo período do ano passado, e um lucro líquido de 18 milhões de reais, que apesar de ser 60 vezes maior do que o mesmo período do ano passado, está bem em linha com a margem líquida de 14%, que foi o que eles tiveram em 2020, mas também já maior do que os 10% que eles tiveram em 2019. Então, estão crescendo, né, em volume, em receita, e pelo menos mantendo a margem boa que eles tiveram no ano passado. E aí eles falaram que vão usar o dinheiro dessa oferta, que tem tanto oferta primária quanto oferta secundária, né? Então, a oferta primária, o dinheiro da oferta primária vai aqui para expansão de meio de aquisição, desenvolvimento de produtos e soluções tecnológicas para as 3 frentes de soluções, e também eles querem aproveitar aqui para reduzir o endividamento da companhia. Então, vamos ver como que vai sair esse IPO, a gente vai acompanhando. Com certeza acompanharemos, e aqui a gente fecha o BTC Journal de hoje. Então, queria muito agradecer sua participação, Maiara, muito obrigado de novo. Obrigada, Rabi, obrigada, Renata, e obrigada, óbvio, a todos os ouvintes aí, obrigada por acompanhar a gente. E, de novo, aqui um abraço para as turmas 89, 91, que são as turmas que eu estou ministrando estratégia, e para a turma de sábado, né, que eu estou ministrando marketing. Muito bom. E também, obrigado, Renato, de novo, pela participação, pelo retorno. Muito obrigado a todo mundo aí pela audiência. Nos vemos na próxima semana. Um abraço. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. Semana que vem tem mais BTC Journal para você. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.